Olha o Edu aí, entrando pelo Nariz Solidário. Oi, Adri, tudo bem? Adriana da SOS entrou. A Nauê entrou aqui também. A Sandra, pessoal da Companhia do Riso de Foz do Iguaçu. Ontem peso aqui na live, hein? Pessoal super gente fina. O pessoal participou ativamente aqui da live. A Jaque é da UTI é do Clube do Riso, daqui de Santos. A Fernanda da SOS entrou também. Diretora artística. O pessoal da SOS está entrando. A Adri entrou também. Beijão para todo mundo da SOS. Caderno na mão, Jaque? Legal. Ó, o Antônio entrou. O pessoal tá entrando ainda aí. A gente já vai começar. O áudio tá bom para vocês, a imagem tá boa. Brenda. Super aplicada, hein, Brenda? Tô gostando de ver. A Companhia do Riso tá sempre em peso, né? Só de Foz do Iguaçu. Quando eu for pra Foz do Iguaçu já tem a casa de um monte de gente aí pra ficar. A Dani que entrou. Edu tá aí já também, né? Pessoal, enquanto não começa aqui, dá um tempinho só pro pessoal que vai entrando. Vou passar a agenda para vocês das próximas lives, tá? Hoje é com o Edu, que a gente vai falar sobre o processo seletivo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Dia 18 temos a Nádia Moraes, que vai falar sobre o humor e a cura, a autocura através da palhaçaria. Inclusive o pessoal do Nariz Solidário está dando um curso sobre humor e a saúde com a Nádia Moraes. Eu participei da primeira turma, super indico para todo mundo, tá bom? Agora eles abriram a segunda turma. Quem puder, quem tiver condições, faça. Vale super a pena, viu? Aí dia 20 a gente tem o Pércio Silva, o Peteleco, ele vai falar sobre o famoso olhar, sentir e agir, que ele tanto fala, e sobre outras coisas mais, que a gente vai bater um papo. A Bibi aí da SOS, beijo Bibi. E dia 25 a live será com o Alexandre Penha, da Escola de Palhaços. Cara sensacional também, tem muita coisa para trocar, muita coisa para passar pra gente. A gente vai falar sobre palhaçaria em missões humanitárias no exterior. Pessoal, curte o pessoal do Nariz Solidário, segue lá o pessoal do Nariz, o Edu também. Segue a gente da Clowns Tornados. E bora começar essa live, gente. Falar hoje sobre o processo seletivo, falar um pouquinho, trocar essa ideia com o Edu. O Edu que é um cara super experiente, meu. Ele tá à frente do Nariz Solidário, para quem não sabe. Ele fez especialização também na parte de gestão. Ó, o Edu já tá passando até aí o Insta dele para vocês seguirem. Bom, eu vou chamar o Edu para ele se apresentar. Ninguém melhor do que ele para falar sobre ele mesmo. Pera aí. Vambora, gente. E aí, cara? E aí, Edu? Quanto tempo, só que não? Já começa com música aqui, cara. A gente tem cara de bravo, tem que colocar uma música pra deixar leve, né, cara? Né, cara? E aí, meu querido? E aí, cara, tudo bem? Tenho falado que eu estou com cara de quarentena, cabelo lambido, barba grande. Quem não tá, né? Quem não? Quem nunca? Quem não tá com cara de quarentena? Com certeza. Edu, e aí? Fala um pouquinho sobre você para quem não te conhece ainda, né? Sobre toda a tua experiência à frente do Nariz Solidário, sobre a tua especialização, que acho que contribuiu bastante. Outro dia a gente teve um papo onde aprendi muito, é sempre um aprendizado falar contigo. Edu, a gente fina demais, a gente se aproximou faz pouco tempo e tem aprendido muito com ele, muito nessa troca aí. Fala também depois um pouquinho do curso, mas deixa de final, né? De final a gente fala do curso. Com certeza. Mas fala um pouquinho sobre você aí, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, primeiramente, obrigado, né, por essa live aqui. A gente tem feito bastante live, conduzindo, e ser convidado é um outro lugar, né? Oi, Fer, beijo, amo você. E dá uma ansiedade, né? Porque eu tava aqui ansioso, cara, falei, caraca, hoje eu sou convidado, né? O que eu vou falar? Obrigado por todos que estão aqui, Sandra também, que acabou de fechar o curso. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho só da minha experiência. A Miki também está aqui, a gente fez uma live com ela e com o Bruno para falar sobre o processo seletivo. Nós nos inspiramos neles, né? Então,
puta responsa aí, como eu falei para você no off, não existe uma receita de bolo. Cada um vai encontrando a tua forma de fazer, mas eu trazer algumas coisas que eu senti, que eu aprendi aqui. Então, brevemente, ouça meu filho também no final, home office, apartamento, 3 anos, quem nunca? Bom, eu tenho uma experiência aí na área comercial já de alguns anos, sei lá, já deve ter passado de uns 10 anos. Eu trabalhava com telefonia, com uma equipe de alta performance, que tinha um nível técnico e de gerenciamento de estresse muito grande, né? Então, quando comecei a trabalhar com palhaçaria, comecei como todo mundo, voluntário, mais um barulho, mais um. Comecei como voluntário e esse negócio foi ganhando um corpo até eu me especializar em empreendedorismo sociais e negócios sociais pela FESP, em parceria com o Legado, onde eu comecei achando que eu tenho muita dificuldade de estudar, né, longe, eu tenho que estar junto, tenho que estar próximo. E eu fui um dos melhores alunos da sala, fui porta-voz desse curso, então eu consegui me dedicar e aplicar muita coisa no nariz também, e o processo seletivo faz parte de dessas reverberações. Enfim, e hoje estou à frente do Nariz Solidário, já quase seis anos aí, foi fundado por mim e minha esposa, que está ali cuidando do bebê, e teve o grande privilégio de ganhar um prêmio pelo Instituto GRPcom, o programa Impulso e IRPC no ano passado, né, de melhor gestão de voluntariado do Paraná. Para nós foi o nosso primeiro prêmio, então foi bem legal. E é isso, não tenho muito o que falar, né, de mim. E tô aqui Só tudo isso. É legal. A gente vai falar sobre um tema que eu acho super bacana, que é o processo seletivo. Eu sou suspeito para falar, porque minha formação, fiz administração, né? Eu acho que eu cheguei de falar, né? Com ênfase em RH. O meu Sim. TCC da graduação foi processo seletivo, foi seleção por competências. Uhum. E aí depois, sim, que eu fiz a especialização em marketing, então é um tema que eu adoro. Aí eu participei, o pessoal da SOS está aí, eu entrei e comecei na SOS, que nem eu sempre falo. Então, eu participei de um processo seletivo lá, depois participei estando à frente com as 3 pessoas no processo seletivo lá. Depois, fiz 2 pela Clowns e todos foram bem diferentes um do outro, né, em questão de estrutura, em questão de tudo. E porque, que nem você falou, não tem uma receita de bolo. Você tem que identificar, acho que cada grupo, cada momento, talvez exija um processo diferente, né? Se a gente fizer a receita de bolo, não vai dar certo, não, muitas vezes. Mas estamos aí para compartilhar essa experiência. Ouvir de ti aí qual é a tua experiência com o Nariz Solidário, com o processo seletivo. Vocês fizeram uma live também sobre isso, sobre o processo seletivo. Eu acho que a gente tem muita ideia para trocar hoje. A gente fez uma live com o Bruno Camichelli, do SOS Doutores Palhaços de Ponta Grossa, que são nossos parceiros, grandes parceiros, inspiradores também, muita coisa no trabalho. Eles estão muito mais à frente da gente com relação ao processo também. Mas o que eu quero trazer hoje é a percepção de ter saído de um lugar onde era raso, né, e por tentativa e erro e por sofrimento, porque a gente como líder sofre bastante nesse lugar de estar à frente de um projeto como esse, que vira depois do trabalho, né? Hoje é meu trabalho, né? Eu sobrevivo disso, vamos dizer assim, penso o dia inteiro sobre isso. Olha lá, meu filho lá. E aí, filho? Não, eu disse. Ó, isso faz parte do processo seletivo, né? Eu acho que a gente pode partir por esse princípio de o seguinte: por que a gente tem que pensar processo seletivo em um grupo como esse, tá, galera? E foi onde eu tive uma sacada. Porque antes a gente tinha um grupo, acho que como todo mundo, né, cara? Começa um grupo com uma aspiração, com vontade de fazer o bem, que é legítimo, né? Eu tenho falado muito sobre isso, eu tomei muito tapa na cara para aprender que a gente não é melhor que ninguém, e às vezes as pessoas demoram um pouco mais de tempo para chegar na vivência que a gente chegou, né? O Bruno tá falando aqui, a gente não pode perder o palhaço de vista, por isso a escuta é essencial, saber onde quer chegar e pensar o processo, exatamente, né? A gente saiu... primeiro a gente não entendia o que era palhaço, né? Era voluntário.
E quando você começa a entender o que que é palhaço, aí você começa a ir para um outro lugar de tipo, cara, é palhaço, então eu preciso trazer as pessoas para formar elas melhores. Então eu não vou conseguir fazer isso em 2 meses, 3 meses, porque daí você começa a compreender o teu próprio processo. Fala, cara, eu demorei 1 ano, 2 anos para chegar num pouquinho de entendimento que eu tô agora, então é impossível eu em 3 meses ou em 1 mês ou fazer um encontro e 2 encontros só no ano, conseguir colocar a pessoa num nível mínimo de entendimento do que é a organização, do que é o voluntariado, do que é todo esse ecossistema que a gente trabalha, porque tem um contexto político e social aí dentro, e entender o que é o palhaço. Nos entender, né? Pô, sei lá, casado 6, 7 anos, tem muita coisa da minha esposa que eu ainda não sei. E aí a gente está falando de um processo onde a gente está conduzindo pessoas para ser um agente de transformação, onde a gente não prepara essas pessoas e não se conhecem, né? Então, eu acredito que você ter um processo seletivo mais cuidadoso, com mais escuta, não só pelo fato da palhaçaria, mas por uma questão de vida nesse tipo de trabalho que a gente realiza, faz com que a gente tenha mais conhecimento, aumente o nosso engajamento e consiga gerenciar conflitos muito melhor. Hoje eu estava conversando com uma menina, e não é de hoje, eu converso com muita gente de grupos, e a gente tende a colocar a culpa sempre no voluntário. É o voluntário que não está engajado, é ele que não quer, é ele que não tem compromisso, é ele que não quer saber, e eu tô aqui em cima, né? Sou foda pra caralho, desculpa o palavrão, eu sou paulistano, eu falo mesmo, tá? Tirem as crianças da sala. Eu invento outro nome, eu falo que é outra coisa que eu tô falando. Nossa live vai cair, hein? Falou palavrão, vai cair. Vai cair, vai ter tip. E aí a gente se coloca no lugar de que a gente é fodão, né? Que eles que não querem fazer não estão engajados porque voluntário é assim, e eu não acho. Pela experiência que a gente teve aqui, eu não acho. Eu acho que a responsabilidade é do líder, é da líder, né? Se você tem um líder e uma líder que, né, uma liderança que não tem conhecimento, que não sabe o que está fazendo, não tem conhecimento mínimo e não explorou o teu propósito com a equipe, não vai conseguir gerar um engajamento mínimo. Não vou falar assim que o Nariz Solidário é top, porque a gente não tem problema. A gente tem. Mas eu tô falando assim... Todo mundo tem problema, né? Todo grupo tem problema. Em 1 ano de processo seletivo, a gente ainda tem muita coisa para resolver. Eu preciso melhorar como pessoa, como líder, preciso de mais estudo. Mas eu acho que é um período, vamos, né, falando desse processo, que o nosso dura cerca de 9 meses. E inclusive foi com ele que a gente foi premiado, né? E temos mais 3 meses de que a gente fica olhando a pessoa e a pessoa olha a gente também, que tem esse outro lado. Né? Antes de falar de como que a gente constrói esse processo, eu já vou lá para frente para vocês entenderem e ver se é interessante para vocês também, né, o que eu estou falando, porque se não fosse, falar, não quero ver o que esse cara tá falando e já sai fora também, né? Cara chato, né? Mas nesse período a pessoa também ela tem a dignidade de falar, cara, não quero conviver com vocês são chatos, não era esse o processo, não é isso que eu quero fazer. E aí a gente tem um mapeamento na cidade, que a gente conhece diversos outros grupos, tem gente muito melhor que a gente, fala, cara, ó, tem esse grupo, que os processos às vezes é um pouco mais de boa e tal, vai pra lá. Cara, cansei de indicar aqui em Curitiba, nessa galera toda de grupo que tem aqui, deve ter umas 20 pessoas em grupos distintos que vieram pro Nariz e foram para outros. E não passaram no processo. Quando alguém pergunta, eu tenho passado uma lista, cara. Eu falo da SOS Sorriso, que foi de onde eu vim. Eu falo da Tia Dodói, eu falo do pessoal da UTI do Riso, falo do Sorriso Aliás, falo de vários grupos, todos os grupos aqui da Baixada, até porque às vezes para a pessoa fica mais fácil atuar, né? E às vezes a característica dela casa melhor com outro grupo. Né? Não precisa estar no meu grupo, tem vários grupos. Né? Às vezes ela não casa a característica dela aqui, mas casa em outro grupo. E legal, é mais uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho, né? Pegando um gancho aqui rapidinho, Marmita da Eli diz que é difícil o líder assumir erros, e aí já pego ela aqui de novo, ela falando sobre também ter conhecimento e não fazer,
também traz muito problemas. Eu sou um cara que, assim, eu sou muito burro, tá, gente? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu me considero muito burro. Tem gente muito melhor que eu por aí, né? Mas eu entendi que não adianta a pessoa ser muito top, conhecer de tudo, ter uma estante com 200 mil livros e tal, e se achar superior do que as pessoas e achar que está defendendo causas de todo mundo, tá? Para mim, isso é incoerente, é frágil e é soberbo. Tá? O primeiro passo, acho que para um líder, e eu tenho aprendido isso e aprendi perdendo gente, tá? Eu não aprendi, fiz um curso, nossa, não, foram 5 anos perdendo pessoas. E hoje eu faço de tudo para não perder ninguém. Para mim, cada pessoa é importante no grupo, né? E aquelas pessoas que ainda ficam um pouco longe de mim, eu me sinto mal. Eu falo, cara, por que essa pessoa não tá falando comigo, né? O que tá acontecendo? Por que ela não se abre comigo? Por que ela não troca ideia? Porque para mim, cada pessoa é muito importante, né? E as Então, pessoas são diferentes, né, Edu? Até na live que vocês fizeram sobre motivação, você tem que ter uma sensibilidade de saber qual é a característica daquela pessoa, a hora de falar com aquela pessoa, como falar. Se você tratar sim. todos da mesma forma, talvez o jeito que você trata um, se for tratar o outro, não vai dar certo, né? Não, e assumir, né, cara? Tipo, ela falou ali, que líder não reconhece. Pra mim, o líder que não reconhece os seus erros, pra mim é fraco, né? Eu acho que também não deve ficar com um chicotinho nas costas e tal, né? Qualquer coisa que errou também, porque aí tem um princípio de liderança que você acaba perdendo. Mas você tem que saber quais são os momentos que você precisa se desculpar e quando que é provocação mesmo e mais um palavrão, desculpa e foda-se, entendeu? Eu tô provocando uma pessoa porque eu preciso tirar ela de uma zona de conforto, eu sei, pela vivência que eu já tive com ela nesse processo todo, né, de 1 ano, eu sei que ela só vai no grito, então com ela eu preciso dar um apertão mais. Como aconteceu, a gente tem histórias lindas no grupo hoje. Tem líder que é mais amável, que é lindo e tal, e funciona, mas né, vai aí de cada um. E às vezes, Edu, eu também tenho a questão, a gente às vezes quando tá à frente, às vezes a gente tá muito focado numa coisa, a gente pensa numa solução para aquilo, às vezes a gente não tá aberto para ouvir, né? E às vezes a gente escuta e às vezes bem depois que a gente assimila. Pelo menos eu sou assim. Tem uma voluntária, Tati, tá até aqui no chat, a Tati pode até me corrigir se eu estiver errado, mas várias vezes, às vezes eu falo assim, pô, vamos por um caminho. Ela para, me chama e fala assim, pô, tu já pensou em ir por outro caminho, fazer isso, isso, Uhum. isso e aquilo? Aí eu paro, pego uns dias aquilo, fico com aquilo na cabeça e muitas vezes ela tá certa. Você fala, pô, se não fosse tu, ela fala, não, para e pensa aí, isso, isso, isso. Eu paro e penso, pô, é verdade. E eu acho que às vezes a gente tem que estar aberto à escuta também. A gente cobra muito dos outros ouvirem, mas a Sim, gente tem que sim. estar aberto também, né? Não, e tem pessoas chaves no grupo, né? Porque assim, aqui a gente tem. O SOS lá tem GTs, aqui eu tenho grupos também dentro, né? Do Nariz, que eu tenho um núcleo artístico, tenho um núcleo administrativo, e assim, cada um tem a competência daquilo que está fazendo. Então, por exemplo, eu não coloco a gente no grupo artístico, do núcleo artístico, que não tem uma vivência, uma maturidade artística para lidar com algumas questões. Né? Então, ali a gente lida com algumas coisas. Ali tem Nádia, tem outras pessoas ali, né? Tem Zé Sim. Ronaldo, Patizupo, Rafa e assim vai, um monte de gente que eu vou esquecer aqui. E no administrativo, eu tenho gente que trabalha na União, tem gente que trabalha com contabilidade. Então, assim, são pessoas que sabem exatamente o que está falando. Eu tenho um cara no grupo, por exemplo, que ele é um cara relativamente novo no grupo, mas ele com vivência de gestão, ele no grupo hoje é o cara que mais tem experiência no grupo. Então, de vez em quando a gente troca ideia. Falei, cara, e ele me dá uns puxões de orelha. Fala, não, cara, veja bem, é um cara que tem 10, 15 anos a mais que eu e tal. Já passou por muita gente, já foi um mega empresário com uma grande empresa e tal. Eu falei, cara, e ele me dá uns toques, fala, Du, vai por aqui, calma lá, relaxa e tal. Então, assim, a gente também tem que ter sabedoria de ouvir o grupo em outras esferas, porque a gente vai muito para o campo artístico às vezes e não ouve o grupo em outras situações, né? Precisa ter um contraponto, né? Precisa ter, né? E aí aqui a gente vai entrar em gestão, aí para não fugir o tema eu vou voltar lá no processo seletivo, tá? Sim, vamos lá. Então, assim, o que a gente entendeu? Então a gente tinha esse processo muito raso e a gente foi crescendo ele aos poucos, né? Tentou 3 meses. O nosso processo ele começou com uma inscrição. Lá no início, a gente escrevia, vinha, fazia uma oficina e entrava no grupo.
E isso foi gerando uma série de problemas, porque, como eu disse, a gente perdeu muita gente. Não foi o suficiente para gerar uma rotatividade muito alta, né, no grupo. A gente teve, acho que, em 5 anos, somando os que estão, que são 30 e poucas pessoas mais do que passaram, a gente tem aí 100 pessoas que passaram pelo nariz, não mais do que isso, nesses 5 anos, né? E a gente entendeu que isso era muito raso, porque eu não conhecia as pessoas, aí tinha mais pessoas liderando na época. Eu não conhecia as pessoas, elas não me conheciam, e a gente ia se conhecer atuando já, né? Ou seja, isso gerava um estresse tanto na linguagem do palhaço, tanto com a organização, que antes não era constituída, hoje é uma associação, e a gente perdia amizade. Eu perdi amizade de pessoas que, cara, que família, pra você ter uma base. Tem uma parte da minha família que rachou. Meu primo e minha cunhada, a gente não troca ideia mais por causa dessa época, né? Que eles estavam lá no início com a gente e tal. Por quê? Porque não tinha um cuidado da gente olhar para as pessoas além do projeto. Porque quando você começa, né, a grande maioria não pensa que vai tomar um corpo que tomou, né? Então hoje, assim, sempre que a gente pode, a gente tenta trazer essa realidade para os outros grupos também, de falar assim, gente, cuidem mais com o processo seletivo, porque ele é fundamental para que a pessoa gere engajamento, para que ela entenda o que você está fazendo, para que ela goste de você ou não, para que vocês construam um relacionamento e diminua o que a gente chama de turnover, né? Que é aquela coisa da pessoa entrar e ir fora, né? Sim, Porque que é muito alto nos grupos, né? Sim. É muito alto, né, Edu? A rotatividade é muito grande na maioria dos grupos. Não existe um índice mensurável, assim, de ninguém que fez uma pesquisa enorme sobre essa. Eu fiz algumas tentativas no Palhaço em Rede, fiz em outros lugares também, e a gente entendeu que, assim, 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, isso num geral. Aí tem alguns grupos mais estruturados que estão há mais tempo, que já apanharam bastante, conseguem ter, numa média, essas pessoas mais tempo. Eu fiz aqui no nariz, identificando as pessoas desde quando elas entraram e até a permanência delas até o momento, e as que saírem, e a gente está com 2,8 de permanência, né, fazendo um cálculo matemático. Então as pessoas ficam no nariz em média 3 anos, isso no geral, né? É um número ótimo. Sim, lógico, eu tenho hoje pessoas que estão há 1 ano e 1 mês, 2 meses, por exemplo, um pouquinho mais agora. Só que essas pessoas já participaram de um processo seletivo longo. Então, o próprio processo seletivo, para nós, ele já é uma participação. A diferença é que a pessoa entra achando que é um processo, porque é um processo, mas na verdade ela já faz parte. Só que esse período de processo faz com que a gente trabalhe a ansiedade, porque existe um pico, né? As pessoas entram, vêm querer fazer esse trabalho porque é bonito, porque é lindo, e aí faz assim, sobe muito rápido, porque todo mundo quer postar foto, porque o palhaço tem essa coisa, ele é tão transformador e tão potente, pra mim, que mesmo quando você faz de qualquer jeito, ele é bom. Bom no sentido assim, ele faz bem pra alguém, né? Aí a gente vai entrar em questões técnicas e tal, mas até quem só coloca o nariz, tipo, pode ver, você pega um senhorzinho que nunca mexeu com isso, coloca o nariz vermelho nele, ele vai olhar pra você e ele já muda, assim, né? Ou qualquer pessoa, você coloca o nariz, a pessoa já muda, né? A tua estética. Por quê? Porque esse código que a gente tem é tão poderoso que até no superficial ele causa um efeito muito grande. Então, assim, existe uma ansiedade quando as pessoas vêm realizar esse trabalho voluntariamente, principalmente, que a gente precisa dar conta. E dar conta exige tempo, né? Que a ansiedade ela vai se organizando de acordo com o tempo. Eu tive um cara no último processo seletivo que o cara é maravilhoso. O cara tinha, cara, muito bom e nunca tinha feito palhaço, fez um curso e tal. E no último mês, lá no 9º mês, eu reprovei o cara por conduta. Entendeu? Conduta de Facebook, né? Que não ia de acordo com os objetivos da organização. É um cara maravilhoso, gosto muito dele. Só que a organização, eu olhei aquilo e falei, meu, isso aqui não bate com o que a gente está falando. Então, o que a gente faz hoje, né?
falar da parte prática, e aí, galera, se quiserem colocar perguntas e tal. Sim, sim. Pode ir mandando. Como que a gente faz o processo seletivo hoje, né? Que ainda a gente está moldando isso. A gente começa com uma divulgação e a gente faz uma palestra institucional falando o que é o trabalho, o que a gente faz, né, e tudo mais. Ali você já tem uma peneira grande. No último nós tivemos 300 pessoas inscritas para a palestra. Da palestra geraram-se, eu não me engano, 70 inscrições, que também são pagas, que também você já consegue dar uma nivelada, né, nessa galera. E dali a gente provou 15, né? Só no final de um ano ficou só 15. Mas aí a gente começa com essa palestra institucional e começa a dar uma série de treinamentos. Depois passa por um... Depois dessa palestra a gente tem uma entrevista, né, com essas pessoas. Então a gente passa o final de semana inteiro em entrevista, né, para poder entender também qual que é a perspectiva dessa pessoa, para ela entender por que tem essa seriedade e tudo mais. E aí depois a gente tem uma série de momentos que vão desde o online, né, materiais online, até o presencial, que são jogos e conhecimento, e roda de conversa mais institucional. E aí você vai criando toda essa robustez até chegar em visita teste, falar sobre figurino e assim por diante. Sim, perguntaram aqui, o Antônio, se vocês fazem algum teste de personalidade, por exemplo. Cara, a gente ainda não chegou a fazer teste de personalidade, até porque no mundo corporativo eu trabalhei muito com isso, né? E às vezes a gente deixava de contratar, eu que era um gestor, deixava de contratar alguém por causa disso, não desmerecendo o teste, né? Mas às vezes nem para mim a personalidade ela pode estar também atrelada ao momento que a pessoa está passando. Então vai aparecer isso no DISC se a pessoa está passando por um momento de estresse. Eu mudei muito, né? Há alguns anos atrás eu era um cara preconceituoso, eu era um cara muito, muito grotesco, e hoje não. Diferente. Muito diferente. E talvez eu possa ter as mesmas opiniões, mas a minha conduta ela vai mudando e isso vai tomando um corpo. Então a gente não faz. É aqui, ó, é olho no olho, é feeling, né? Entendi. A gente... Oi. Não, e aí você tinha falado sobre que vocês cobravam, né, no caso a inscrição para o processo seletivo, e aí perguntaram aqui, ele perguntou o que você acha dessa questão da inscrição ser paga. Então, tem gente que não gosta, né, de trazer essa questão do pago e tal, e aí vai de cada um, mas para mim que me especializei em empreendedorismo sociais e negócios sociais, eu não enxergo esses tipos de grupo mais, por mais que a gente exista dessa forma, a grande maioria, eu não enxergo como um grupo aleatório, como uma atividade aleatória. Eu passei a entender a gente como projetos que geram impacto social. E se a gente está falando em impacto social, a gente precisa de uma estrutura, precisa de um pensamento, precisa de estudo. Nós, economicamente falando, né, a nível país, que a gente pode ir até para o mundo, nós geramos bilhões de renda e de emprego. Através do nosso trabalho, são comprados jalecos, são comprados maquiagem, são feito curso e tudo mais. Então, assim, nós somos uma organização social, nós somos uma ONG. Eu trabalho com isso. Então, de algum lugar tem que vir recurso, né? E o processo seletivo, quando você cobra, você já tem... Só que aí você tem que cobrar, mas você tem que saber o que você está entregando. Não vou cobrar um processo seletivo e não saber fazer nenhuma palestra, entendeu? Você tem que mostrar profissionalismo. Então, se eu estou entregando profissionalismo, eu estou entregando uma transformação de vida para essas pessoas, onde elas vão aprender um ofício que, se ela quiser mais para frente, ela vai poder mudar de vida, de trabalho e tudo mais, e ir fazer isso como profissão, eu preciso entregar um baita pro profissionalismo para dizer assim, olha, isso aqui tem uma estrutura. Isso aqui precisa ser pago. Ó, esse local que a gente está tem um valor. As ferramentas que a gente trabalha tem valor. Espaço que a gente treina mensalmente tem valor. A minha hora de trabalho, porque é o meu trabalho, tem valor. Então, assim, eu não acho errado. Eu acho que, assim, o grupo mudou quando a gente passou a cobrar. Por exemplo, a última foi
R$ 75 uma inscrição, que ajudou a pagar um monte de coisa, manteve a gente durante um tempo, manteve o projeto, eu não recebi um centavo desse valor. Mas, por exemplo, se você não cobra, tem muita gente que faz inscrição lá por fazer e não vai. Cobrando tem gente que vai. Então depende muito do objetivo da organização. Se você não entende que você não é um negócio de impacto social, que você não gera emprego, que você não transforma essa pessoa profundamente antes dela atuar, talvez você não precisa cobrar. Agora, se você entende a profissionalidade que você tem dentro do teu trabalho, no meu caso eu cobro. Né? Passei a cobrar e eu vi que teve uma mudança de perfil de quem veio, na maturidade. Quem paga um valor de R$ 100 uma inscrição, sabe para que está vindo. Entendeu? Então, Sim. e vai te cobrar também por isso, né? E Edu, assim, tem mais perguntas aqui. Perguntaram aqui, quais aspectos vocês avaliam no processo seletivo e dentre estes, quais são os que caracterizam uma reprovação neste processo? Eu vou direto para reprovação. Não, mas é difícil, não vou pronunciar aqui porque vai sair errado. Rachel de Lima. Rachel de Lima. Tipo Raquel, né? Ela vai me odiar por isso. Faz comparação do Raquel. Rachel. Não, é filme americano. Californiano. Seguinte. Eu não reprovo ninguém, assim. Eu não tô numa posição de reprovar ninguém. Eu acho que todo mundo tem oportunidade de começar sem saber nada, que nem eu tive. Se eu não tivesse oportunidade, eu não ia começar. Então, para nós, o que reprova é falta de compromisso, conduta e ética. E quando não está ligado... Por exemplo, essa questão do Facebook. De uma pessoa que estava há 9 meses com a gente e postou um discurso de ódio. Para mim, não há possibilidade de trabalhar com a gente dessa forma. Se eu falar assim, mas você entra na vida individual da pessoa e tal, eu preciso saber quem está trabalhando comigo. Precisa ter transparência. Se eu tenho transparência, a pessoa também precisa ter. Então, pense nós, enquanto organização, que busca investidores, que tem um posicionamento na sociedade, eu tenho um membro que pensa completamente contrária aos objetivos da nossa organização. Não tem como. Então, diversidade ela precisa existir, mas a gente também precisa de pessoas que respiram pelo mesmo mundo melhor que a gente quer. Então, assim, falta de compromisso, né? A gente tem atividades para entregar durante esse tempo, a pessoa não entrega, tá fora. Relacionamento com as pessoas. A gente já segurou pessoas no processo. Nesse último, por exemplo, eu tive uma que tinha dificuldade de relacionamento com todo mundo. E as pessoas falaram, cara, que complicado. Que mulher é essa? Mas eu passei ela. Por que eu passei? Porque existe um processo também. A pessoa não estava acostumada a lidar com um monte de gente, de lidar consigo mesmo. Por isso que o processo é importante, né? Porque daí você consegue mostrar para a pessoa que tem o outro lado. Então, e aí os critérios que a gente avalia é o contrário disso, que é compromisso, alinhamento com a organização, alinhamento com os objetivos, capacidade de aprendizado, né? Aquela pessoa que, ela tá batendo de frente com você, tem outra visão, mas ela se dispõe a aprender para construir um raciocínio diferente. Para daí então chegar você, eu entendi aqui, legal, agora eu quero contribuir. Então, assim, pessoas que não têm dificuldade de receber feedback, que têm maturidade para trabalhar juntos, né? Sim, Edu, tem várias perguntas aqui, pessoal, tá bombando. Tá, eu vou tentar responder objetivamente, tá? O Ramon perguntou do brigadeiro, ele fez aniversário há pouco tempo, tá devendo brigadeiro e bolo pra todo mundo. Ó, Ramon, a Fê... Que pena. A Fê perguntou sobre a etapa das entrevistas aqui. A etapa da entrevista é feita como? Uma bancada com algumas pessoas? Como é que vocês fazem a etapa da entrevista? Eu já fiz aqui de várias formas, cara. A gente está construindo esse modelo ainda. Eu sei que tem vários formatos e tal, mas a gente faz em dupla, né? Então, sempre com duas visões. Oi, travou? Não, voltou. Mas formato em dupla é legal. Aqui a gente faz assim, a gente teve que fazer a distância, então todo mundo avaliou todos os candidatos.
entendeu? Uhum. Até porque somos em poucos, estamos em Sim, poucos agora. Mas todo sim. mundo teve a oportunidade de avaliar tudo. Mas daí vai também do critério de cada grupo, né? É, Vocês são duas a pessoas. gente tem fichas. Não, a gente tem. Nesse último que a gente fez com 8 pessoas fazendo entrevista, eu acho, mas era em duplas, porque era muita gente, então a gente se dividiu, né? Eram pessoas que tinham alinhamento com a organização, que guardavam, salvaguardavam os valores. Então essas pessoas tinham maturidade também para poder fazer essas entrevistas, né? E aí a gente tinha uma ficha de inscrição que antes a gente debateu sobre cada uma e dividiu quem que ia fazer cada entrevista. Então, por exemplo, tinha lá um cara que, tipo, sei lá, um CEO de uma empresa com um puta nível técnico altíssimo, com uma maturidade diferente, e eu tô acostumado a lidar com esses caras na minha vida de negociação. Então, eu vou fazer entrevista com esse cara, porque eu quero que Entendi. eu vou falar com ele de igual para igual. Ah, tem alguém que não está mais habituado a esse ambiente mais corporativo, né, trabalha em outras esferas, então eu coloco com alguém que fala mais ou menos a mesma língua para a gente se entender, para ver né, onde que bate. Mas assim, não é uma verdade ainda, a gente está aprendendo a fazer isso, né? Deu certo, né, nos últimos, então É, a gente é, ainda... é muito tentativa e erro, né, Edu? Sim, você faz uma vez, aí Processo depois você seletivo. tenta. Eu faço muito que bom, que pena, que tal com a minha equipe, né, quando precisa, que é aquilo, tipo, faz, não tem um certo e errado. A gente faz, pô, o que que foi bom nesse processo aqui, né, de construção? Ah, foi bom isso. O que que não foi? Ah, isso e isso. O que que podia melhorar? Porque daí você consegue adequar os próximos. Então tem sempre alguma coisa a ser melhorado aí, né? Mas a Entendi, gente ó. faz Tem em mais dupla. 3 perguntas aqui. Tá? A Bibi perguntou da SOS. Para a apresentação, o que se leva para aprovação, o que se leva em conta nessas etapas? Para aprovação, Para você aprovar um candidato, o que você leva em consideração durante essas etapas? é difícil falar porque, assim, se a gente se colocar num lugar de avaliação, a gente se coloca num nível superior às pessoas, né? Sim, O que a gente tem tentado é a própria convivência. Porque uma coisa é o palhaço, né? O palhaço, o jogo, que eu acho que é um pedaço do caminho. Mas a convivência, ela vai falar por si só. Porque tem pessoas que nunca fez palhaço, por exemplo, e vai fazer uma cena e você chora com a cena, ri, fala, nossa, meu Deus do céu, né? A Fer tá falando que a minha internet tá ruim. Você tá me ouvindo bem aí? tô. A imagem que deu uma embaralhou, mas já tá voltando já. Tá. Você pode falar. Então assim, o que que acontece? O palhaço, daí tem essas pessoas muito simples, como eu já fui numa oficina, o cara nunca tinha feito e me deu uma aula para nós, inclusive pro professor que estava ali. Então o palhaço, acho que ele se constrói, você pode trazer gente para dar aula, você pode fazer o que for. Você vai construindo esse lugar. Mas eu acho que a convivência fala mais alto, né? Falando de novo, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de renovar o teu olhar, porque, assim, nossa sociedade, o que a nossa sociedade é? É uma sociedade homofóbica, machista, religiosa, e muitas outras coisas, ativista e tal, todo mundo para um lado muito oposto do outro e já há essa guerra, né? Então, dentro do Uhum. grupo, quando a gente faz esse processo, é fundamental para a gente aprovar, não a capacidade técnica. Que eu já tive artista profissional que, cara, impossível trabalhar com o cara. Entende? Impossível. O cara é egocêntrico, nojento, só ele sabia. Então, assim, é fundamental para nós a convivência. Se a pessoa consegue conviver em equipe, tem capacidade de trabalhar em equipe e capacidade de aprendizagem, para nós é fundamental. E compromisso, né? Às vezes você tem Uhum. lá um cara muito técnico e que não tem compromisso, falta em tudo, fica dando desculpas o tempo todo, né? Então, para nós isso não Entendi. serve. Tem que ser pessoas que realmente consigam engrenar com a gente. Isso que você está falando, o perfil, o perfil eu acho que ele conta muito pro grupo. Então acho que você precisa avaliar, né, o perfil do teu grupo, o perfil da tua equipe, né, a identidade do teu grupo, onde vocês querem chegar, como que vocês lidam uns com os outros.
você estava falando disso, né, de ego, entre várias questões, e quando a gente faz a seleção, a gente está no meio do processo seletivo, até a gente está participando do processo seletivo, está aqui assistindo, então Uhum. não posso dar muita dica aqui do que a gente está fazendo, do que a gente está planejando, porque eles vão olhar. Mas leva-se muito em consideração o comportamento também entre uns com os outros, né? Leva muito em consideração o perfil comportamental, porque às vezes é um puta voluntário bom, mas às vezes não vai encaixar com a equipe, às vezes tem algum ponto que você vai falar, não, vai dar ruim. Por exemplo, um ponto que você estava falando, que a gente leva em consideração, todo o grupo leva em consideração as regras, né? Questão de pontualidade, questão de cumprir o Sim. combinado, entre várias outras coisas. E às vezes, durante o próprio processo seletivo, a pessoa já passa aquilo, que não vai cumprir nada, que não. Né? Tem essa questão. No último processo seletivo que a gente fez, teve um candidato que eu falei, meu, esse aqui top pro projeto, né? Ou melhor, Uhum. para a instituição. Top, top. Daria muito certo. Meu, ele nem passou no processo. Porque a imagem, algumas coisas que ele passou pra gente, entendeu? A maior parte do grupo, porque todo mundo avaliou, achou que ele falou, meu, é um ótimo candidato, tem toda a cara do projeto, tem todo o perfil, mas a questão comportamental não vai rolar, entendeu? E aí É, não passou. Como você falou, às vezes o ego, às vezes a pessoa acha, tipo, putz, já passei, ou então alguma coisa no e comportamento ali, você vê que não vai encaixar. e tem um namoro aí, né? Porque o Regis que tá aqui, o Refapel, inclusive é ele, aquela pessoa que eu converso muito, né, sobre liderança, gestão e tal, é um grande amigo. E ele falou um negócio que é importante, que o processo foi bom para ele para os dois lados. Porque tem esse lugar, a gente fica de novo como liderança nesse lugar de que eu tô avaliando, porque é, desculpa, mas quem é que tem cunhão de dizer que a pessoa tem direito ou não de aprender a palhaçaria? Quem é que pode dizer se ela tá apta ou não? Todo mundo tá apto, porra. Todo mundo é palhaço, se for assim. Todo mundo tem uma essência Sim, dentro de si que possa ser explorado e é lindo. Entendeu? É potente, é grotesco, é muita coisa, entendeu? Então, para nós, por que, que a convivência ela é importante? E eu aprendi isso quando eu passei a olhar um pouco menos para o lado artístico e mais para o lado humano. Porque não é o artístico só que conta. Ele é extremamente importante, mas o lado humano conta mais. A gente teve sim, eu tive uma dificuldade de trabalhar, né, antigamente por falta de experiência com pessoas mais idosas, né? E porque eu não sabia lidar mesmo, né? Depois a gente foi estudar palhaçaria para idoso e tudo mais, né? E aí nesse processo entrou uma moça chamada Flora. Eu vou falar o nome dela porque eu amo ela e ela tem nos ensinado muito, né? Que ela do nosso grupo, ela é a que tem mais experiência de vida, vamos dizer assim, né? Simples, dizia de alto e bom tom, eu nunca fiz palhaço, não sei o que é isso. Cara, e hoje, o processo tanto de construção de nome dela foi algo lindo. Ela nos ensina muito. A gente estava fazendo uma oficina com a Nádia aqui em Curitiba, e tava todo mundo deitado, fazendo um momento lá e tal. E aí que tinha que cantar uma música, tipo luz apagada, tipo aquele ambiente top. Cara, de repente me veio uma voz cantando uma música tipo Lavadeira da Bahia. Até me emociona. Cara, arrepiou assim dos pés à cabeça. Falei, que porra é essa? Que energia é essa? Entendeu? E era dela. E aí ela construiu o nome, a gente ajudou a construir, chegou no nome de Dendê, que tinha tudo. Então assim, ela nunca fez palhaço. E no processo seletivo foi a que mais ficou quietinha. Ficou na dela, mas quando ia, tinha os exercícios, eu não sabia mexer na internet, não sabia mexer no Facebook, e a gente teve que ensinar ela, e hoje ela mexe tranquilamente. A gente tem um aplicativo de agenda que também ela não sabia mexer, e hoje ela mexe. Só que quando ia para um jogo onde tinha aquele momento terrível de colocar o nariz e ir pra frente, cara, não tinha, cara, não tinha para bater ela. Porque era uma simplicidade, uma verdade incrível que constrangia a gente, fala, putz, cara, olha quanta gente eu perdi pela minha ignorância e pela minha falta de escuta,
né? É, Quanta gente eu deixei de trabalhar e aprender porque eu não tive essa escuta que eu tô tendo com ela, entendeu? Então, sim. eu não sei até fugir aquilo que tinham perguntado e tudo mais, né? Mas eu acho que o critério é esse, assim. Tem Eu acho mais que perguntas aqui. manda lá. Não, então, você estava falando. É que aqui o pessoal foi perguntando durante o bate-papo, né? Então algumas coisas passaram Sim. até. Então, estavam falando sobre a reprovação. Você estava falando que essa coisa de aprovar é muito difícil. Mas e a hora de reprovar? Como que vocês fazem o anúncio para o voluntário, né? Da reprovação dele? Como, por exemplo, aconteceu com essa pessoa aí que teve uma conduta no Facebook. Eu vou aproveitar e vou fazer mais uma, tá, Edu? Para encaixar Uhum. aí, ó. Quais atividades que vocês desenvolvem durante esses 9 meses com os voluntários? Né? Ah, a gente acho que passa pela palhaçaria como um todo. Acho que primeiro, eu acho que antes do palhaço é um institucional, fazer com que a pessoa entenda o que que é uma organização social, onde que ela, né, tá entrando, né? Então a gente passa por esse lugar mais teórico. Depois entra na palhaçaria de forma teórica também. E depois vai trabalhando com a prática. Jogos, né? E aí jogos de improviso, jogos de, né, diversas coisas, algumas discussões pontuais sobre alguns assuntos, né? Sobre os ismos da vida e tudo mais. Então, assim, é mais ou menos essa, assim, a pegada, né? É institucional do que é organização, tanto teórico como não, o ecossistema do que é uma organização, a palhaçaria como um todo, e aí vai jogando com isso, assim. A gente trabalha dentro desses pilares, né? O que é o Entendi. voluntariado, E o da que é uma reprovação? organização social. Oi? Ah, tá, não pode falar. É que eu achei que cortou aqui pra mim, achei que tu tinha terminado. Não pode continuar, Edu, desculpa. Não, os pilares, o voluntariado, o ecossistema do que é uma organização social, né? Qual é a sua importância, é, e o palhaço, né? São esses três lugares que a gente trabalha. Então, e a questão da Ó, reprovação, Edu? Refapel aqui, Que tinham só pegando um perguntado. gancho, o Rafa mesmo, né, que esse que eu falei, o Rafa, o Regis, esse nome dele me complica às vezes. Ele foi um cara que demorou 4 anos para entrar no nariz. Ele namorou o nariz lá atrás. E ele ainda passou por um processo de 1 ano. Então, assim, e aí você entende assim, quanto mais demorar para alguém entrar no teu grupo, é melhor. Porque a pessoa dá valor àquilo que ela está fazendo também. E ela te conhece também. Ela pode chegar lá no final dos 9 meses e falar, cara, não consigo trabalhar com você. Porque a gente também tem dia que a gente chega puto para dar uma oficina. Ninguém é fofinho o tempo todo, né? Uhum. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você dá uma mensagem atravessada. Então a pessoa também tem que ter inteligência emocional de saber lidar com você também nos tempos de crise, não é só você lidar com ela. Então por isso que é importante ter esse caminhar junto, né? Uhum. Então, Edu, que tinham perguntado da reprovação. Como é que você faz para comunicar com uma pessoa quando você tem que tirar alguém do processo? Como, por exemplo, o caso Cara, desse cara do Facebook. esse cara, eu não quero focar nele, mas assim, quando alguém sai, a pessoa, quando chega ao ponto da a gente mandar embora a galera, que é muito raro. Geralmente a própria pessoa que sai fala assim, meu, não vou dar conta, e pede desculpas ainda por não conseguir, porque a gente tenta trazer um ambiente agradável. Fala, meu, a gente quer você aqui, a gente luta pela pessoa. Às vezes a pessoa não consegue chegar porque aconteceu um problema, a gente vai descobrindo os problemas de família, de traumas e vai ajudando. Né? Porque a gente entende que o processo seletivo também ele colabora por um processo terapêutico que a gente não consegue controlar, mas ele ocorre, ele acontece. Eu tenho diversas histórias aqui de gente que não conseguia engravidar, engravidou, que não tinha problema de infância. Não, mas porque veja De bem, engravidar, cara, essa questão aí, tanto quando eu tava na Suécia como agora na Calstonados, cara. tipo, porque a pessoa ela vai se organizando emocionalmente. Pessoas que tinham traumas e tudo mais, que ao encontrar o palhaço e a forma com que a gente toca um processo seletivo, vão se organizando, né? Então, assim, pra gente chegar num lugar desse, de falar assim, cara, você precisa sair, já aconteceu alguns feedbacks durante o caminho. Falou, ó, isso aqui a gente precisa trabalhar assim, porque aqui a gente não consegue e tal. Então você vai dando dicas. Nesse caso específico, o cara não gostou, ficou puto e tal, mas assim, a gente já vinha avaliando o cara em algumas situações. Eu recebi as mensagens, às vezes, de
outro membro, falar, cara, você viu isso aqui? Aí eu vi e tal, aí eu mandava uma mensagem pra ele tirar, né, tirando um sarro, ô, Piá, isso aqui e tal, né, o que que é? E aí ele mudava a conduta e tal, mas aí assim, pra chegar no lugar de mandar embora, a gente já construiu um diálogo, não é à toa, entendeu? Não é no É, susto, ah, você não passou. Não, a gente constrói um caminho onde vai vendo que o relacionamento não dá certo. Fala, meu, não vai rolar, entendeu? que nem quando você tem que tirar alguém da instituição, né? Eu passei por Sim, isso. Todo líder, que nem a gente bateu o papo outro dia, né, Edu? Todo líder tem que acaba se desgastando em algum momento, né? sim, Porque quem está na liderança sabe disso, vai ter que se desgastar, não tem como você fugir disso, né? Às vezes para o bem do grupo, determinada pessoa tem que sair. A gente passou por isso aqui no Claustonados, e porque senão acaba. E a mesma coisa no processo seletivo. Às vezes você está vendo que aquela pessoa não está colaborando, não está jogando o jogo, né, da instituição, meu, não tem como, né? Porque a pessoa talvez o grupo. Peraí que eu tô vendo um monte de coisa aqui. Mas porque às vezes o grupo não tem a característica dela. Às vezes ela vai se dar bem em tem, outro grupo, que tem outra tem o outro característica, e lado tudo bem. também. E quando a pessoa é muito boa, tá toda alinhada, tá tudo organizado, e você tem que falar pra ela assim, ó, não vai rolar. Por quê? Eu tive alguns casos assim, né? De que você vê e antecipa que a pessoa não vai conseguir ficar com você. Ela fica no processo, tá super engajada e tal. Eu tive um caso recente de uma médica, cara, menina maravilhosa. Só que eu vi que a vibe dela, cara, tava fazendo um concurso público para ir para outro estado. Tipo, trabalhava em mais quatro projetos sociais e tal. E aí eu olhei para ela, né, no meio do processo e falei, meu, não vai rolar, não vai dar. E era maravilhosa, cara. Eu precisava. Cara, aquela médica ia me trazer uma robustez pro grupo maravilhoso, porque ela trabalhava em causas sociais diversas, na rua e tal, tipo, em muitas coisas, e queria fazer palhaço, e tava engajadona, cara. Tava muito, muito assim, sabe? O que que aconteceu? Deu, deu alguns meses depois, ela foi embora para outro estado, entendeu? Então também assim, e também tem que ter esse feeling, assim, de se antecipar em algumas questões, né? Eu tive outra palhaça também, essa profissional, maravilhosa, criei uma amizade com ela e tal, e ela falou, Du, quero participar do grupo, a gente tava com um processo em aberto, eu ia colocar ela, falar, meu, mas escuta aí, que ela era de outro país, ela é de Portugal, hoje já tá num grupo de Portugal. Falei, você vai ficar quanto tempo aqui no país? Você tá pensando em ir pra fora? Ah, tô pensando e tal, tal. Cara, na conversa que eu falei com ela, tipo, eu já identifiquei. Falei, meu, ela vai ficar 3 meses aqui, vai terminar o processo, ela vai embora. Então, essa, né, tipo. Então, o que que acontece? Eu não coloquei ela no processo seletivo, e esse era quando a gente tinha um processo de 6 meses. Deu 3 meses, ela foi embora para Portugal. Né? Então, assim, e são pessoas que estão num outro nível. São pessoas que você passaria assim, tipo, de cara, você já tem relacionamento, você conhece, sabe que a pessoa vai bem, e você tem que dizer não para elas. Então, assim, tem esses dois lados, né? Sim. E, Edu, tem uma pergunta também sobre a questão, se durante o processo seletivo, vocês apresentam, no caso, o Nariz Solidário, no início do processo, em que momento vocês apresentam? Vocês apresentam sobre também as regras de conduta, vocês apresentam a prestação de contas, como que funciona nos mínimos detalhes do Nariz Solidário ou não? Como que funciona isso? Vocês Cara, apresentam por vídeo, vocês apresentam numa palestra, apresentam às vezes enviando um relatório, como que rola isso? já na palestra, né? Palestra institucional, ela dá conta de dizer mais ou menos como a gente trabalha. Não é uma palestra 100% fofinha, a gente tenta dividir, né, as duas coisas, o que que é a responsabilidade do trabalho, o que que é o lugar do cômico, o que que é a brincadeira disso tudo, mas o que que é uma organização de fato, e aí é o meu lugar de fala também, que a gente também está melhorando esse lugar, né, precisa melhorar muito. Quero chegar ao nível do Bruno e da Michelle lá do SOS. Mas depois que eles entram, depois que fez as inscrições, que passou pela entrevista, é um processo, você vai dando aos pouquinhos, né? Você nunca vai dando toda a informação toda. Na palestra você traz uma percepção em grupo, para uma geral. No,
na entrevista você já é um pouco mais incisivo, falando de horários e tudo mais, né? Até porque você já faz um filtro no teu cadastro. Depois você leva isso para o próximo passo, que é a primeira integração e tal. Então você vai construindo esse lugar. Não adianta você chegar também é, no primeiro contato com essa galera e dizer um monte de regra. Tipo, falar, meu, não vim aqui por causa de regra. Você também tem que ponderar. As pessoas vieram pelo quê? Vieram pelo palhaço. Vieram porque é bonito. Vieram porque faz sentido, porque é um senso comum. Então você também tem que jogar com isso, né? Sim. Você tem que respeitar esse lugar de ansiedade também, de paixão pelo trabalho, senão você mata a pessoa no início, cara, você nem apaixonou ela ainda, você já quer matar o negócio, entendeu? Então, tipo É. assim, Do, respeita esse processo e depois vai entrando aos pouquinhos no trabalho, né? Entendi. A Fê perguntou aqui, peraí que eu vou voltar aqui, eu sou atrapalhado com esse chat, mas ela perguntou quais são os critérios para entrar no processo. Ela falou, porque creio que aí já deve haver uma peneira. E isso até, acho que eu cheguei até a conversar contigo sobre isso. Não é se eu conversei, se eu só passei ali o conteúdo. Que eu também acho importante essa questão. É, quais são os critérios que vocês utilizam para entrar no processo? Porque já é uma peneira automática, né? Sim, eu acho que o primeiro critério é você identificar qual que é a sua necessidade. Então, por exemplo, eu estou abrindo um processo seletivo para atuações do dia de semana ou finais de semana, então já é um primeiro crivo, né? Cara, deixa eu lembrar aqui. Mas eu acho que o primeiro passo é disponibilidade, né? A E o segunda interesse, né? é o interesse, porque depois a gente vai construindo esse lugar, entendeu? Porque assim, primeiro, de novo, você tem que respeitar esse lugar, né? Você abre um processo seletivo, nosso assim, a gente divulga um edital e tem lá todo o cronograma de como que vai ser e tudo mais. Então a gente coloca uma série de valores, valores do grupo, valores intangíveis, né? Não financeiros. Coloca o valor de inscrição, coloca quando que é realizado as ações, qual que é a periodicidade, o que, que precisa ter, então são tantas visitas, mais presença em formação mensal que é obrigatória, é, não pode ser extremista e tal. Então você vai fazendo uma série de questionamentos ali, colocando uma série de barreiras que a pessoa, se ela avançar até o final, é porque ela está afim. Primeiro que ela tem que ler um edital de 3 páginas, né? Pô, ler o É. edital, ver como é que funciona. Esse negócio de ler o edital, isso aí, meu, já corta uma galera. A gente fez isso, no primeiro processo a gente não tinha feito, nesse segundo a gente fez, não foi bem o edital, mas a gente enviou para as pessoas entenderem o que era o projeto tudo. Só aí já cortou um monte de gente que tinha interesse. Só aí já cortou, já Porque foi uma assim, peneira, e pra gente é ótimo, pra gente é ótimo. Porque a gente quer pessoas que estão alinhadas com o projeto. Né? Às vezes a pessoa que entra com uma expectativa, pensa uma coisa, ela entra e outra completamente diferente. A pessoa fica um mês e perdeu um tempão, e né? assim, Com ela. não é nenhuma questão de só peneira, né? Mas é uma questão de transparência. Falar, ó, a gente é assim, a gente trabalha dessa forma. É uma instituição, ela Sim. né? Por que que você quer trabalhar numa grande empresa? Porque ela tem um monte de benefício, tem know-how e vai te dar lá um certo status. E a organização não é diferente. Ela tem os princípios delas, os valores. Então, quando você vai atrás de uma organização, por isso que é importante nós, enquanto equipe, saber dizer isso para o mundo, né? Para que as pessoas possam se identificar ou não. Tá com 59 aqui, vai derrubar a live, já vai finalizar. Como é que tá aí para você? Tá, 30 segundos. A gente encerra ela aqui, a gente começa de novo uma, pra gente finalizar, tá? Só tenho só mais Beleza, algumas observações aqui, tá bom? Então vamos beleza. abrir outra aqui, pessoal, só para encerrar, tá bom? A Bibi já chegou, hein? Bibi, o Antônio estava ontem com a gente também na Lei Solidária. Já vou chamar aqui o Edu. Ó, o Samuca, cara, que saudades. Esperamos aí. Voltamos. Falta 10, Esperar nós o pessoal estamos em voltar. 27, galera. Falta 10. Falta 10, É, tá entrando bastante. 9. Tá entrando ainda o pessoal aí. Mas tem o pessoal que falou que tá gostando aí da live, eu tô observando aqui. Silvana Barbosa, acompanhando vocês, aprendendo muito. Sou a doutora Pichula
da Missa Sorriso, Doutores Palhaços de Goiânia, algo assim, não sei se eu falei certo. Tânia também falou que o Projeto Sorriso Pomedori ligado aqui, cheio de graça também, de Guarapari, Espírito Santo. E aí, povo? O povo já voltou, já, Edu? Podemos continuar. Só fazendo um parênteses aqui, galera, pelo amor do ZT, tá? Nada do que eu tô falando aqui é 100% verdade, é uma vivência que eu tive, que eu venho tendo, né? Que começa lá em gestão, lá atrás, consultor de venda, se tornou gerente, essas coisas todas, que passou por esse caminho e hoje estou compartilhando algumas reverberações. Não quer dizer que tudo que eu falei aqui é verdade, pode ser, e isso há um grande risco de ter acontecido, que eu esteja extremamente equivocado em algum assunto, tá? E isso deve acontecer mesmo, porque o que dá certo aqui pode não dar certo aí. Então, assim, essa troca é mais um espaço de fala para a gente poder aprender um com o outro. Então, me façam perguntas mais cabeludas aí, se precisar também. Então, pessoal, vamos para as últimas perguntas. Quem tiver ainda alguma coisa para mandar, vamos enviar aí para o Edu responder, né? Que nem o Edu falou, a gente não quer vender aqui nenhuma verdade absoluta. Cada grupo tem sua característica. Vai, que nem a gente falou, uma tentativa e erro. Eu já tive à frente de processo seletivo 3 vezes e foram 3 processos diferentes, bem diferentes um do outro. Tanto em demanda de pessoas para participar do processo, quanto de estrutura mesmo, de como a gente montou. Esse último é diferente, eu não posso falar muito sobre ele, que nem eu falei, porque tem uma galera que está participando que está aqui. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? O pessoal está te agradecendo pela experiência, Edu. Ramon, não vai ter brigadeiro, porque você não trouxe, Ramon. Um abraço, Campinas. O Bruno e a Michelle, eles perguntaram se eu tenho chulé. Eu tenho uma pantufa que eu uso aqui em casa, e, se eu colocar o pé ali dentro, meu filho me abraça e fala, Eca, papai. Tenho chulé às vezes, todo mundo tem chulé. Se o sapo, às vezes, lava o pé. Ô Edu, então aproveita para falar para a galera sobre o curso, né, que a Área Solidária está promovendo junto com a Nádia, que essa é a próxima pessoa que vai vir falar com a gente aqui. Fala um pouquinho sobre o curso pessoal. Vende o peixinho aí da Área Solidária. Fala um pouquinho aí pra gente. Galera, a gente tirou da gaveta um curso chamado Humor e a Saúde, que a gente adaptou inclusive para esse momento que nós estamos passando, que quem conduz ele é a Nádia Moraes, que é uma pesquisadora em palhaçaria há 18 anos, que a gente se conheceu há um tempo atrás, ela acabou se tornando nossa conselheira artística, e nesse momento a gente decidiu relançar esse curso, que era um curso que ela já fazia um tempo atrás, tinha um outro formato, a gente deu uma outra cara para ele, adaptando a esse momento que a gente está, gravamos novos vídeos e tudo mais. E é um curso que tem como objetivo utilizar técnicas da palhaçaria como autoconhecimento. Porque muita gente já entra de cabeça no palhaço, né? E muitos desses grupos também já entra fazendo palhaço, coloca o nariz, nem sabe o que é, não sabe o que é o humor, não sabe o que é o riso, não sabe o que é lidar com os sentimentos do outro e de si próprio. Então a gente vai estudar o que é o riso, o que é o humor, tipos de humor, né? Técnicas de respiração. Então assim, serve para qualquer pessoa, né? Sendo palhaço ou não. Nesse curso que a gente fez a primeira turma, a gente já está com a segunda turma agora, que está praticamente fechada, acho que tem umas 3 vagas só. A gente tinha gente com muita experiência nessa primeira turma, e tinha gente que não tinha experiência nenhuma. E foi incrível como a gente conseguiu nivelar e todo mundo sair com a mesma percepção no final de autoconhecimento. Então, é um curso para utilizar essas técnicas para se conhecer, antes de querer sair por aí conhecendo o outro, né? E é online, tá? É online /off. Então, o que quer dizer? Quer dizer que você pode acessar o teu curso de qualquer lugar, né? Mas
eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, tipo, trabalho à noite, você tem um prazo para você cumprir as aulas e os exercícios, então você pode acessar de qualquer lugar no horário que for melhor para você, desde que você cumpra o prazo, né? Que a gente também trabalha com É prazo, né? puxado. Mas esse a gente ouviu vocês, tá? A gente rodou uma pesquisa no final, que foi uma pesquisa muito legal também. A gente sempre trabalha com pesquisa para poder ouvir, tá? O lugar da escuta. E lá identificou que a gente tinha que dar um pouquinho mais de tempo. Então, a gente estendeu um pouquinho mais, estava em um mês bem apertado, e a gente colocou agora um mês e meio para poder dar um pouquinho mais de tempo em algumas atividades que a gente entendeu que precisava de um pouco mais de tempo, livro que precisa ler e tudo mais, né? Então é isso. Então a gente está com Mas, 3 vagas só. Oi, desculpa. Pode falar. não, eu ia só fazer o depoimento sobre o curso, pode terminar. Agradecer você pelo depoimento que deu, por ter feito o curso também. A Michelle que está aqui também, que fez, né, o depoimento com a gente. A Josi, mais uma galera que, né, escreveu lá. De forma escrita, que teve vídeo e escrito. Vão lá no Nariz Solidário, lá no nosso perfil, que tem lá alguns vídeos lá. Mas foi um processo bonito, até eu compartilhando com vocês, tem uma aluna desse primeiro curso, que ela tem uma série de questões pessoais, né? E é mãe de uma menina com deficiência, todo mundo sabe já a dificuldade que é ser mãe e a carga de trabalho, mãe solteira e tudo mais, né? E, e ela entrou num quadro bem mal para fazer o curso, não estava legal mesmo. E ela deu um depoimento lindo para nós, ela conseguiu ir até o final desse curso, e assim, 100% e com atividades, com exercícios maravilhosos e com uma simplicidade Sim. linda. De novo, eu trago a Flora aqui, né, a nossa querida Dendê do nariz. Então, assim, e ela conseguiu ir mais profundo do que algumas pessoas, inclusive, que tem mais tempo de palhaçaria. Então, assim, façam um curso. Meu filho tá bravo. Gente, é um É isso. curso, que nem eu falei, participei da primeira turma, é um curso muito legal. Eu deixei meu depoimento por escrito, deixei meu depoimento por vídeo, porque realmente, meu, quem for fazer, faça de peito aberto, se joga, né? Porque a gente acaba tocando em vários lugares aí que são escondidos bons e lugares que não são tão bons assim, mas que a gente tem que externar, que isso vai ajudar para o crescimento, para o seu crescimento e para o crescimento do seu palhaço. Foi sensacional, né? Fiquei triste porque eu falei, pô, tinha que durar mais tempo, o curso é muito legal, essa troca. E sobre a intensidade também, como foi um mês, o nosso foi um mês, não foi um mês e meio, essa intensidade foi muito boa, até por questão da entrega, e todo mundo se envolveu, todo mundo se abraçou, foi uma troca de experiência muito rica, foi muito bacana. E todo o suporte do Nani Solidário foi show de bola, a parte técnica também. A Nádia é sensacional, não tem nem o que falar sobre ela, puta experiência. O jeito que ela traz a palhaçaria relacionada à cura é muito legal mesmo. Tanto que A semana gente, que a vem gente a tem, gente tá com ela aqui. a gente tem, ela vai fazer uma live aqui com vocês, né? Sim, dia É, 18. tem uma novidade para esse curso agora, para a turma 2, que aí vem um pouco da minha essência também, minha experiência, né? Eu trabalhei como captação de recursos durante um ano quase, numa grande organização chamada CID, que trabalha na causa da pessoa com deficiência. E veio um menino que é palhaço, que ele é surdo, e ele falou assim, meu, eu queria muito fazer teu curso e tal, e aí eu buguei, falei, meu, como é que eu vou adaptar para ele, né? Não era esse o público-alvo. Mas aí, nessa caminhada, tanto do palhaço, quanto trabalhando com esse tipo de projeto, eu aprendi que nós temos obrigação, e aí eu deixo isso para vocês, tá? Palhaçaria começar a olhar para a pessoa com deficiência em diversos níveis. Nós temos como obrigação tornar o mundo mais inclusivo para pessoas com deficiência, Sim. para idosos, para nós mesmos, né? E aí quando ele veio, eu falei, não, cara, você vai fazer o curso. Eu não tinha intérprete, eu não tinha como fazer. Escrever no vídeo é difícil, porque a Nádia às vezes fala um pouco rápido e tal. Então, eu consegui uma intérprete, né, conhecida dele também. A gente está adaptando esse curso. Então, no dia 15, esse curso já começa adaptado para ele, né, para o Thiago. Né? Show de Então, bola. vai dar um baita trabalho, entende? Mas eu acho que a gente tem que estar nesse lugar, tem que estar nesse lugar, tem que dar trabalho mesmo, porque não é fácil para essa galera, então não tem que ser fácil para nós deixar o mundo inclusivo para eles.
Então, uma dica aí que eu deixo para vocês que fazem palhaço é olhar para esse público também, né, de atuação que eles são potentes, eles têm muita coisa para trocar com a gente. Eu fiz só fazendo um adendo, eu fui dar 2 oficinas na PUC, a gente tem uma parceria lá e tal com os alunos e ninguém me falou nada, cara. Numa oficina me veio um surdo e numa outra oficina me veio um cego. E eu trabalho musical e percepção de espaço e tudo mais. Eu tive que adaptar na hora. Tive que adaptar na hora. Falei, cara, os meus jogos são todos de troca de olhar. O cara não vê. Troca Putz, música. O cara não ouve. E aí, eu faço o quê no momento desse? Né? Então eu tive que adaptar na hora e tudo mais. Então, assim, a gente tem que estar muito ligado também no processo seletivo. A gente já vem pensando aqui no nariz. É um sentimento meu de colocar pessoas com deficiência intelectual, autista leve para trabalhar com a gente, né? Que tem uma potência de jogo aí também e de desenvolvimento para nós e para eles. Então, assim, eu acho que palhaço tem que começar a pensar nesse lugar também, de é inclusão, verdade. né? Vocês estão Então, de parabéns. é isso. Beleza? Eu vou deixar aqui, escrever aqui para vocês o link do curso. Também vou Isso. deixar o meu WhatsApp também. Acho que só tem mais Para 3 quem vagas, quiser, tá? quem quiser, corre lá, procura Edu ainda hoje, para a gente já fechar esse curso aí, porque tá bombando, gente, é muito legal. Edu, eu queria aproveitar, enquanto você está deixando o link, para te agradecer aí por vir aqui bater esse papo com a gente, por compartilhar todo o aprendizado com a galera. Quero agradecer muito a tua participação. Toda a conversa contigo sempre traz bastante aprendizado. Você é um cara super experiente, um cara super estudado. Obrigado, obrigado mesmo. Aí eu agradeço em nome de todo o projeto, toda a equipe da Klaus Tornados. Queria agradecer também aí todos os grupos que participaram. Não vou citar todo mundo porque é bastante gente que passou por aqui hoje. Brigadão pela participação, galera. Quero agradecer também aqui a minha namorada tá aqui passando um monte de ficha para mim das perguntas, porque ela sabe que às vezes me atrapalha aqui para subir. Ela Eu tá vou dando todo o agradecer a apoio. minha esposa aqui que Montou tá as segurando luzes a aqui, ó. ali também. Então, porque o meu ring light voltou, né? Que ele veio com defeito. Então agora que eu tô tendo que usar um monte de luz de emergência aqui. Mas tá dando certo. Edu, brigadão, viu, cara? Não tenho nem como te agradecer. Obrigado mesmo pelo Gente, bate-papo de obrigado hoje. também. Obrigado. Sabe que você já é um parceiro nosso aí, amigão mesmo. A gente vem construindo esse relacionamento também. Dizer para vocês que amanhã a gente também tem uma live no Nariz. Não sei se você tem aí também. Mas Não, enfim, todo mundo não, que lá. bom. Não concorre. Amanhã a gente vai falar com a Helenice Miller, tá? Que ela é do Nariz Solidário e ela teve um processo maravilhoso que faz parte desse processo seletivo que a gente teve mais recente. E hoje ela foi a pessoa que engravidou, inclusive uma das, e que não conseguiu engravidar. E ela tá contando história, né? Ela é professora, né, educadora, e a gente vai conversar com ela um pouco sobre esse processo de contar a história, mais palhaço, mais todo esse processo que ela viveu de transformação. Eu vou começar a trazer pessoas do Nariz Solidário agora para falar do que é o trabalho de cada um deles, né? Semana que vem tem conseguir trazer a Paula Ramos, a Paula Mochila da Paula, uma grande amiga, mãezona, e ela é difícil de vir para live, eu vou conseguir trazer ela na semana que vem. Que mais? Vou dizer para vocês uma que era segredo, mas para a semana que vem ou na outra, o Silvio do Latex Circo. Sabe esse nariz que você usa? Legal, Que tá na Silvio, tua gente. cara? Sabe, esse milhões de nariz que tem no país, foi esse cara que fez. Foi ele que criou o nariz de latex no país, tá? Chama-se Latex Circo. Cara, é sensacional, incrível, tive o prazer de conhecer. Ele fez o primeiro nariz aqui no país, ele fez pro Raul dos Doutores da Alegria. E hoje ele é referência mundial, ninguém faz nariz como ele, ninguém cria como ele. Tem gente que tenta fazer também para trabalhar e tal, mas assim, realmente ele está em todos os grupos do país. Todas as iniciativas de Verdade. palhaço, o nariz dele já passou, então tem bastante história. E eu vou conseguir trazer esse cara para conversar também em breve. E vocês vão entender de onde surgiu o nariz do palhaço no Brasil. Esse de latex, Show. beleza? Edu, brigadão. Parabéns também pelas lives aí que você está promovendo, que são bem legais.
né? Como a gente está cruzando os horários, às vezes no mesmo horário, às vezes eu vou lá, assisto depois, sempre Sim. tem isso, estão bem legais. E aproveitando, gente, curte aí, segue, né? Que estamos no Instagram, segue o Edu, segue o Nariz Solidário, segue aí, entra lá no site, quem tiver interesse em fazer o curso, faça o curso que vale super a pena. Também, quem ainda não seguiu a Calçonados, segue lá a gente também. Semana que vem a gente também está com a agenda, que é dia 18, a Nádia Moraes, que a gente falou de bastante sobre ela aqui, trazendo o humor e a cura. A gente vai falar sobre a autocura através da palhaçaria. E dia 20, quarta-feira, a gente tem o Pércio Silva, o Peteleco, para falar sobre o dar, sentir e agir. Aí na outra semana só, na segunda-feira, dia 25, a gente tem o Alexandre Penha. Também vai trazer muito aprendizado. Alexandre Penha. Penha é demais. Dei um beijo nele pra mim. Beleza? A primeira pessoa que me mandar uma mensagem no privado com a palavra eu quero curso, e aí vai ser por onde chegar, deu uma só, tá? Hoje tô vilão. Eu vou dar 20% de desconto no nosso curso, que é de 250, eu vou dar 20%, beleza? Que pra show, gente fechar hein? esse curso. Beleza? Só pra quem participar dessa live. Show. Edu, brigadão mais uma vez, viu? A gente segue se falando pelo Zap. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo em 3, 2, 1.